Quero cumprimentar você que está ao alcance da minha voz, você que está assistindo esse vídeo. Quero cumprimentar com bom dia. Você que está assistindo esse vídeo de dia, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo esse vídeo à tarde, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo esse vídeo à noite, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu quero passar para vocês tudo aqueles que estão inscritos no meu canal, aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu quero passar para vocês alguns estudo maravilhoso de pesquisa que nós fizemos sobre a palavra de Deus. Então Deus tem me dado muitas mensagens de vidas, mensagens que vêm edificar nossa alma, mensagens que vêm nos dar saúde espiritual, saúde física, saúde mental. Então eu quero passar para vocês, tá? Então antes de eu começar, eu quero ler no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 8, tá? Que diz, aqui o título da minha Bíblia está escrito: A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa para a nossa edificação neste dia. É a palavra que está falando sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que significa andar segundo a carne? Andar segundo a carne é andar segundo o meu eu, segundo aquilo que eu acho, segundo o meu instinto, segundo a minha mente. Isso é andar segundo a carne, aquilo que eu acho que está certo. Isso é andar segundo a carne. Mas quando a palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quando eu passo a andar segundo o Espírito de Deus que habita em mim, aí vai ser diferente. Aí não vai ser mais o que eu acho. Aí não vou andar mais segundo aquilo que eu acho que está certo, segundo aquilo que o meu ego acha que está certo, mas segundo o que o Espírito de Deus fala
ao meu coração, fala ao meu espírito que está certo. Quando eu passo a andar assim, não tem mais condenação para mim, porque eu estou andando segundo o Espírito de Deus. Não tem condenação para vocês que estão andando segundo o Espírito de Deus. Vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão guiados também pela palavra de Deus. Então não tem condenação para vocês. Vocês estão livres da condenação eterna. Nós falamos em condenação. A Bíblia fala que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Condenação, quando as pessoas está praticamente andando segundo o instinto da sua carne, mas quando ele passa a andar segundo o Espírito de vida, não tem mais condenação para ele. Estão livres da condenação eterna. Então, vou dar continuidade aqui, esse versículo nós lemos, que fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando fala morte aqui, é morte eterna. Não é morte física que a palavra está falando, mas morte eterna. A pior morte que tem é a morte eterna, chama-se segunda morte, lá no livro de Apocalipse. Porque a morte física é a morte biológica, a morte natural, que todo ser humano passa. Mas a pior morte que tem é a morte eterna. Então, quando nós andamos segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus, ela já nos livrou dessa morte, que é a morte eterna. E aqui no versículo 3 está escrito, versículo 3 está escrito, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quer dizer, Jesus veio com o intuito de condenar os nossos pecados na sua carne. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Jesus veio, ele pagou na cruz, ele pagou com a sua morte os nossos pecados, tá? Mas ele não tem pecado, então por isso ele ressuscitou. Então nosso pecado foi pago por Jesus com a sua morte. Então nós, através de Jesus, nós somos livres da condenação eterna, tá? Nós somos livres da maldade, da mentira, dos vícios. Nós passamos a ter qualidade de vida. É isso que o Senhor quer que cada ser humano tenha, qualidade de vida. Jesus criou o homem para estar com Ele, para viver bem neste mundo, para ser livre, sem precisar se viciar com bebida alcoólica, com mentira, com tanta coisa que destrói a alma, que destrói o corpo. Então, é a palavra que eu quero trazer nesta manhã, neste dia de hoje. Fala sobre saúde espiritual. Então, nós fizemos uma pesquisa maravilhosa, quero ler para vocês, devagarinho, tá bom? Fala sobre saúde espiritual. Então, quero que vocês prestem atenção nessas palavras. Todas essas palavras aqui tá baseado em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 8, né? Então vamos começar a ler devagarinho para vocês, olha só. A saúde espiritual bíblica é o alinhamento do espírito humano com Deus, entendeu? Quer dizer, para me ter saúde espiritual, o meu espírito tem que estar alinhado com Deus, estar alinhado com o Espírito de Deus. Aí vou ter saúde espiritual, tá? Aí vou ter qualidade de vida, vou ter razão para viver. Não vou ser pessoa assim triste, pessoa que anda cabisbaixo, com olhar derrotado, não. Vou ser pessoa alegre, semblante alegre, mesmo que muitas das vezes vem tribulação, mesmo que muitas das vezes o vento se levanta na minha vida, mas eu vou ter certeza da vitória,
porque eu não vou andar mais sozinho, vou estar alinhado com o Espírito de Deus. Ele vai me ajudar a vencer as tribulações, Ele vai passar comigo nas tribulações, não vou passar sozinho, então eu vou ter certeza de vitória, porque o meu espírito está alinhado com o Espírito de Deus. Vou dar continuidade aqui nessa pesquisa, centralizando Cristo para viver com propósito, paz e fruto do Espírito, impactando o bem-estar físico, emocional. Ela é mantida através da leitura da palavra, oração, comunhão e obediência, funcionando como uma imunidade contra desequilíbrio. Quer dizer, então saúde emocional, saúde física, tudo isso eu vou conseguir através da leitura da palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra de Deus, muitas das vezes eu não posso estudar a palavra de Deus, muitas das vezes não tenho assim como estudar em casa a palavra de Deus, mas vou tirar pelo menos durante 7 dias na semana, 2 horas no dia para ir ao culto, ir à igreja, para através da igreja sentar com os irmãos, e lá eu adorar a Deus, lá eu ouvir a palavra de Deus, lá eu entoar louvores a Deus. Quando começo a fazer isso, tá? Eu estou alimentando a minha alma, estou alimentando o meu espírito, tá? Com a palavra de Deus. Lá eu vou orar, vamos receber a oração dos irmãos. Então lá eu vou aprender a ser obediente à palavra de Deus, andar de acordo com ela. Se eu fazer isso, isso vai funcionar como uma imunidade contra o desequilíbrio. Vou passar a ser pessoa equilibrada em tudo. Isso é a qualidade de vida que eu quero passar para vocês, amigos, que está ao alcance desse vídeo, tá bom? Dá continuidade. Um grande escritor, em seu livro, diz que o cuidado com o corpo reforça essa verdade ao destacar que a compreensão do ser integral muda a nossa forma de viver. Então eu tenho que procurar, que eu sou um ser integral, tá? Tenho que procurar saber que Deus, quando me fez completo, corpo, alma e espírito. Então eu tenho que me preocupar não só com a minha alma, não só com o meu espírito, mas tenho que me preocupar com todo o meu ser integral, para ter equilíbrio, para ter qualidade de vida. Da continuidade. Quando reconhecemos que nossa alma e nosso corpo também importa, passamos a cuidar melhor da nossa saúde emocional e física, não por vaidade ou humanismo, mas por obediência e reverência ao Deus que nos criou por inteiro. Entendeu, amigos? Então eu tenho que me preocupar não só com a minha alma, nem com o meu espírito, mas também com o meu corpo físico, tá? Ir ao médico, tá? Fazer sempre check-up, para ter qualidade de vida. Deus quer isso para cada ser humano, qualidade de vida. Dá continuidade à minha pesquisa. Um dos maiores desafios nesse caminho é lidar com os extremos. Outros desprezam a dimensão espiritual da vida, confiando apenas no que é visível e palpável. Muitas pessoas desprezam a vida espiritual, só se preocupa só com o corpo. Também é outro pecado que Deus não quer que nós fazemos. Deus quer que me preocupe com os 3, corpo, alma e espírito. Então muitas pessoas só se preocupam com o corpo, tá? Só vai se preocupar em ir no médico, se preocupa em tomar remédio, fazer check-up, mas esquece, tá? Que nós estamos completos. Nós temos que nos preocupar com a nossa alma e o espírito também. O corpo temos que nos preocupar sim, mas primeiramente a alma e o espírito, que é eterno, tá? Nós somos eternos. O corpo vai morrer, mas a alma e o espírito, ela é eterna.
E a alma é o nosso ser, né? A alma é o nosso ser real. Nós somos almas, estamos no corpo. Nós não somos corpo que estamos na alma, não. Nós somos alma que estamos no corpo. E nós dominamos o nosso corpo. Não o nosso corpo domina a nossa alma, não. Nós, alma, dominamos o nosso corpo. Nós temos poder sobre o nosso corpo físico. Então eu tenho que me preocupar com a minha alma, que é nosso ser eterno, que um dia vai chegar diante de Deus. Então eu tenho que me preocupar com isso. Mas muitas pessoas se preocupam só com o corpo. Vou dar continuidade aqui à nossa pesquisa. Muitos problemas físicos ou emocional são agravados por escolha de vidas, alimentação desequilibrada, falta de descanso e excesso de estímulo. Não podemos esperar que a oração resolva aquilo que precisa de disciplina, mudança de hábito. Então eu tenho que me preocupar com os três, tá? Corpo, alma e espírito. Me preocupar com a minha saúde física. Me preocupar com a minha comunhão com Deus. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com a minha comunhão com Deus, com a minha obediência à sua palavra, a minha obediência ao Senhor. Eu tenho que me preocupar primeiramente com isso. E depois com o meu corpo físico. Não primeiramente o corpo físico, mas depois com a alma, não. Primeiro tenho que me preocupar com o meu corpo físico. Tem uma passagem bíblica que Jesus falou para os discípulos, né? Para nós, discípulos do Senhor Jesus. Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Quando os irmãos estavam preocupados com o dia de amanhã, os irmãos estavam preocupados o que ia comer, o que ia beber amanhã, o que ia vestir amanhã. Jesus falou para ele assim: olha, você não se preocupe com o dia de amanhã, não. Busca o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. O que Jesus quis dizer com isso? Eu tenho que me preocupar primeiramente com o reino de Deus. O que se preocupar com o reino de Deus? É se preocupar com a minha alma e com o meu espírito, para estar conectado com o Espírito de Deus. Quando me preocupo com isso, automaticamente eu vou me preocupar com o meu corpo físico, porque nós somos alma que dominamos o nosso corpo. Vou dar continuidade com essa pesquisa. Tampouco devemos reduzir tudo à técnica humana, ignorando o poder transformador da graça. Então eu tenho que me preocupar somente, primeiramente com a alma, depois com o corpo, né? Jesus confrontou os fariseus com firmeza, que viviam uma religiosidade de fachada. Eles eram religiosos, mas eram de fachada. Eles eram belos por fora e podres por dentro. Eles achavam que o importante era só por fora, mas por dentro dele não tinha conversão, havia ódio, havia inveja, havia rancor, havia tanta coisa que entristece o Espírito de Deus. Então, eles não estavam conectados verdadeiramente com o Espírito de Deus. Eles estavam preocupados que as pessoas viam neles por fora. Mas Deus vê o interior do homem. Deus não vê a nossa aparência, Ele vê o nosso interior. Lembra a passagem bíblica? Quando Deus deu uma ordem para o sacerdote ir à casa de Davi, né? Ir à casa para consagrar alguém para ser rei de Israel. Então o sacerdote foi, e lá ele observou os filhos, né? Os irmãos de Davi, todos eles vindo para se apresentar, quem que ia ser consagrado, quem que ia derramar o azeite. E veio um, veio outro, tudo com boa aparência, mas faltava um. E esse um, o sacerdote falou assim: vem cá, todos já estão aqui, não falta um, mas ele está pastoreando ovelha. Aos olhos humanos ele era insignificante, porque não tinha aparência nenhuma, bela, era pequeno.
Então ele mandou chamar também Davi. Quando Davi veio, o Senhor falou para o sacerdote: a esse aí você pode ungir como rei de Israel, porque eu não olho como o homem olha, não olho a aparência, mas eu olho o interior. Então Deus está preocupado com a nossa alma, o nosso interior, primeiramente nosso interior. Quando nós procuramos consagrar a Deus o nosso interior, o nosso coração, quando nós deixamos Ele entrar no nosso coração e fazer morada, tá? Automaticamente vai vir a conversão, que todas as coisas ruins vão sair do nosso coração. Vão passar por um processo maravilhoso que fala sobre o processo do novo nascimento. E isso os fariseus não faziam, estavam preocupados apenas com as suas aparências. Então Jesus confrontou eles duramente. Lembra o diálogo que ele teve com o homem, né? Olha só, ele também teve um diálogo marcante com Nicodemos, um homem que, embora religioso, não compreendia a dimensão espiritual do novo nascimento. Todos nós conhecemos que era Nicodemos. Nicodemos, ele era mestre em Israel, príncipe dos judeus. Então Jesus confrontou ele sobre o novo nascimento. Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, sendo um príncipe dos judeus, mestre de Israel, não sabia o que significava nascer de novo. Ele achava que tinha que voltar, entrar na barriga da sua mãe e nascer. Mas Jesus falou: não é isso. O que nascer da carne é carne, o que nascer do espírito é espírito. Necessário tinha nascer de novo. É necessário nascer da água e do espírito. Ele falou depois de novo, mesma palavra: aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Falou duas vezes novo nascimento, e uma vez de ver o reino de Deus, e a segunda vez entrar no reino de Deus. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, passando pelo processo do novo nascimento, automaticamente nós vamos ver o reino de Deus, mesmo aqui nesse mundo físico. Nós vamos ver o reino de Deus. O que significa ver o reino de Deus? Ver o reino de Deus significa a nossa mente está aberta, tá? O Senhor abre o nosso entendimento para ver as coisas celestiais através da fé, através das revelações de Deus. Deus passa a nos revelar o seu reino. Ele passa a nos mostrar, né, a coroa, aquilo que está nos aguardando, né, aquele grande dia, o prêmio que está nos aguardando. Isso é ver o reino de Deus. Então isso nos impulsiona a permanecer nesse caminho maravilhoso, nessa comunhão com Deus. É isso que Deus quer para cada pessoa. Deus quer libertar o homem da escravidão do pecado. Deus quer libertar o homem de tudo aquilo que impede dele ter comunhão com Deus. Mas só é liberto quando o homem permite o Senhor entrar na sua vida. Quando o pregador lá na igreja, o pastor faz o apelo: quem quer aceitar Jesus? O que significa aceitar Jesus, ouvinte? Significa você aceitar Ele entrar na sua vida, é você deixar Ele entrar no seu coração, porque Ele não invade o seu coração, não. Ele é educado, o Espírito de Deus é educado. Ele só entra no coração humano quando você deixa. A palavra de Deus diz: filho meu, dai no teu coração. A palavra de Deus também diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Significa o quê? A porta do coração que ele quer entrar de cada ouvinte. Vamos dar continuidade com essa pesquisa. Louvado seja Deus.
Esse trecho revela que, embora nascemos de novo no Espírito, continuemos sendo seres naturais. Quer dizer, mesmo nascendo no Espírito, nós temos que nos preocupar também com o nosso corpo físico, somos corpo também, tá? Mas primeiramente temos que nascer no Espírito, dar a oportunidade do Senhor entrar na nossa vida, dar continuidade. A espiritualidade verdadeira não ignora a carne, quer dizer, não ignora o nosso ego, não ignora o nosso corpo, não fala carne. Quando a Bíblia fala carne, está falando nosso corpo físico, tá? Mas aprende a conduzi-la em obediência. Nicodemos simboliza tanto de nós. Todos nós temos um pouquinho de Nicodemo, né? Da continuidade. Bem intencionados, mas preso a uma mentalidade natural que não enxerga além da lógica e da tradição. Quantas pessoas estão dessa maneira, além da lógica, né? Só enxerga a lógica, não enxerga além da lógica. As pessoas só enxergam aquilo que é físico. Muitas pessoas não crê no mundo espiritual, não crê além da lógica. Deus, ele é além da lógica. Deus age além da lógica. A Bíblia fala que Deus ocultou as coisas espirituais para os sábios entendidos e a revelar-te aos pequenininhos. Quem são os pequenininhos? São aqueles que deixam Jesus entrar nas suas vidas e fazer morada. São aqueles que dão oportunidade ao Espírito Santo de fazer morada. Somos nós, os pequenininhos, aos olhos do homem lá fora, o homem que não quer saber da palavra de Deus, o homem que se acha autossuficiente. Vou dar continuidade aqui a essa pesquisa. A mudança começa na mente. O estilo de vida atual tem levado muitos ao limite. O ritmo acelerado, a sobrecarga de estímulo e a negligência com o corpo e as emoções tem adoecido pessoas que por fora parece espiritualmente forte, né? Muito perigoso. Temos que nos preocupar com tudo. A cura, nesse caso, começa pela renovação da mente. Como que eu posso renovar minha mente? Já falamos sobre isso, através da palavra de Deus, primeiramente. Quando a Bíblia fala mente, está falando sobre espírito e alma, né? Que é o nosso ser invisível ao olho humano, nosso ser interno, né? Não fala mente, fala coração, fala nosso ser interno, o nosso eu real, né? É preciso repensar os hábitos, resgatar uma doutrina saudável, nomear as emoções, lidar com traumas e abrir espaço para restauração. Então nós temos que abrir sempre espaço para restauração. Eu tenho que a cada dia procurar restaurar a minha vida, restaurar a minha mente, restaurar meu eu interno, né? Como que eu posso fazer isso? Através da palavra de Deus, através da obediência à palavra de Deus. Se eu não puder estudar a palavra de Deus em casa, se eu não tiver tempo para estudar, eu preciso congregar, eu preciso de ir à igreja. Não adianta querer ser crente em casa, não. A Bíblia fala que nós temos que nos reunir para adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Eu tenho que estar ligado à igreja, porque a igreja simboliza o corpo de Cristo. Eu tenho que estar ligado no corpo de Cristo para receber alimento do cabeça que é Jesus.
a sua palavra, dar continuidade a essa pesquisa. A dor emocional é abstrata, ela afeta o corpo, o sono, o apetite, a energia, o coração. Olhar para o ser humano com uma perspectiva integral nos ensina a não julgar o outro apenas pelos seus erros ou atitude externa. Então eu não posso ficar julgando as pessoas pelos seus erros, que todos nós somos assim, todos nós erramos, pecamos contra Deus. É por isso que eu tenho que estar sempre me alimentando com a palavra de Deus. Tenho que procurar sempre orando a Deus, pedindo perdão pelos pecados que a gente pega todo dia. São pecados muitas das vezes por acidente, que nós ainda estamos no corpo ainda, que não foi ainda restaurado plenamente pelo Senhor. Nós estamos em fase de restauração. Essa restauração requer alimentar com a palavra de Deus, ir à igreja, orar, consagrar minha vida a Deus, me afastar da aparência do mal, falar sempre a verdade. Tudo isso são restauração para o meu corpo físico, alma e espírito. Para terminar, dar continuidade. A cura da alma requer humildade, clareza e coragem para encarar a própria história e se abrir ao processo de restauração. Amém? Agora aqui eu tenho alguma referência bíblica para nós, tá? Que fala sobre a cura do corpo e da alma. A primeira referência está em 3 João, terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 2, tá? Que diz, olha só. Capítulo 1, versículo 1 e 2. 3 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui João está escrevendo para o irmão Gaio, né? Olha só, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. João falando para ele, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, né? Quer dizer, saúde física e saúde espiritual é o tema de hoje. Vou mais aqui uma referência bíblica que fala sobre isso, para terminar. Está Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Olha só o que está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, Jesus foi moído pelas nossas transgressões, ele pagou o preço por nós, pelo nosso pecado, tá? Também pela nossa iniquidade. Que iniquidade, já falamos aqui, é pecado consciente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos curou pelas suas pisaduras, pelo que ele sofreu. Ele nos curou. E ele tem interesse em cada pessoa. Ele quer salvar cada ser humano. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito de Deus fale mais aos vossos corações neste dia, em nome de Jesus. Amém.